Olá, olá! Bom, são 5 horas da manhã, Tom. 5 horas da manhã. Eu não consigo dormir, então eu falei, vamos trabalhar, vamos fazer vídeo, depois eu volto a dormir. É bom que tem vídeo pronto já, eu posso nadar até mais tarde. Bom, o Super Bowl 58 está nos livros de história e o Kansas City Chiefs é o primeiro bicampeão da NFL desde os Patriots 2003 e 2004. O Patrick Mahomes se junta a outros vários quarterbacks que foram campeões 2 anos consecutivos. Não fazia 20 anos que isso não acontecia, e curioso que a última vez que isso aconteceu foi com o Tom Brady em 2003 e 2004, um quarterback de elite, também com uma defesa muito forte naquelas 2 temporadas. E também passando por bons quarterbacks nos playoffs, né? Exemplo maior, o Peyton Manning. Naquela época, o Brady aí venceu pelo caminho os Colts e foi campeão pela 3ª vez em 4 anos. Da mesma forma que havia uma dinastia nos Patriots naquela época, né, a dinastia dos Patriots meio que dividida em 2, há uma dinastia hoje. Então, sim, Tom, há uma dinastia, não adianta você reclamar, Tom. O Mahomes está chegando, Tom. E o título, acho que do vídeo, depois eu pensei um pouco, e nada melhor do que um começou a dinastia. E eu acho que faz todo sentido assim ser chamado, porque a gente está falando de um time que venceu 19, 22, 23, perdão, 19, 23, 22, 23, é a temporada 23 ainda. Então, chega com frequência em conferência americana em sua final, pelo menos, e foi ao Super Bowl aí também na temporada de 2020, né, quando perdeu para os Buccaneers. Então, a gente está falando de um time que o piso virou final de conferência americana, que é uma coisa completamente surreal. E a gente já falou muitas vezes como o Patrick Mahomes virou meio que o porteiro da conferência americana. O exemplo que eu usei em algumas ocasiões foi muito da figura do Jordan e até mesmo do LeBron na conferência leste na NBA. Claro que a conversa vai se desenvolver muito nos próximos dias, nas próximas horas, sobre o Patrick Mahomes superar o Tom Brady, papapá. Eu acho que tem muita água para passar embaixo dessa ponte, não precisa nem chegar nesse ponto, até porque talvez não tenha passado o Joe Montana ainda, né, que está antes e que tem 4 Super Bowls, que estava no estádio, inclusive, foi quarterback dos Chiefs e dos 49ers, antes, obviamente, dos 49ers, mas também terminou a carreira no Kansas City Chiefs, levou os Chiefs a uma final de conferência americana falando nisso, e ainda tem, né, essa pedra no caminho. Também vai ser falado muito sobre rankings, em qual lugar o Patrick Mahomes está na história já, etc. Mas eu não vou entrar muito nesses meandros nesse momento, porque vale lembrar que o Brady, depois de ser bicampeão em 2004, ele voltou a ser campeão apenas em 2014. Né? Então foi um hiato de 10 anos. Né? Chegou na final 2 vezes contra os Giants, 2007 e 2011. Mas acho que não precisamos nos enveredar por esse caminho agora. Até porque, como eu falei, o Brady ficou 10 anos sem ser campeão. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. O exemplo maior que eu uso também é o Brett Favre, chegando no Super Bowl aí em 96 e 97. E depois o Brett Favre não sequer voltou ao Super Bowl. Então a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu sei que Tom Brady e Patrick Mahomes, eles banalizam o Super Bowl, mas vamos esperar. Né? Quando acontecer, ele chegar a 5 títulos, aí beleza, a gente conversa, precisamos falar sobre isso agora. Agora, sobre o jogo, que eu acho que a gente precisa falar. Um primeiro tempo esquisito de Kansas City. Um problema que Kansas City teve ao longo de boa parte da temporada foram turnovers e erros como um todo. E a gente viu isso acontecendo nesse início de jogo. A gente viu aquele fumble do Isaiah Pacheco depois de um passe longo do Mahomes. E no segundo tempo não apareceu a versão ruim dos Chiefs. Qual é essa versão? A versão que apareceu na final da Conferência Americana, no ataque, não pontuando, que tinha aparecido antes da temporada algumas vezes em segundo tempo. Por boa parte da temporada, o Kansas City Chiefs é o pior time da NFL em pontos por segundo tempo. Né? Em vez de pontos por jogo, pontos por segundo tempo. Desta vez não foi o caso, o ataque apareceu mais no segundo tempo. Quais foram alguns fatores que ajudaram a explicar isso? A lesão do Dre Greenlaw, eu acho que foi bastante importante, porque, queira ou não, abriu-se mais espaço no meio do campo, até para próprias corridas do Patrick Mahomes. 2, eu falei sobre isso no intervalo, na transmissão da ESPN2 do Star Plus, a defesa de São Francisco jogou numa intensidade muito, muito alta no primeiro tempo. É muito difícil num Super Bowl e no final de temporada você jogar com essa intensidade os 2 períodos. Eventualmente poderia ser o caso do Andy Reid estar guardando um pouco o Travis Kelce, jogadas que tenham o Travis Kelce como primeira opção, ou que sejam desenhadas para que haja uma possibilidade maior dele estar aberto para o segundo tempo. Foi o que aconteceu. Travis Kelce teve um supremo desempenho no segundo tempo, como queira ou não o Sam Laporta teve contra São Francisco, foi um dos jogadores mais acionados pelo Jared Goff há 2 semanas. Então, a partir do momento que o Mahomes foi um pouquinho mais protegido
a defesa estava um pouquinho menos com gás e o Travis Kelce começou a encontrar alguns espaços, foi muito importante. Outro fator, claro, as boas chamadas do Andy Reid. Teve read option com o Mahomes, teve conceito mesh, que é aquela rota paralela à linha, com o Rashee Rice queimando o blitz. E esse é um ponto que eu tenho que falar também. Daqui a pouco eu endereço o Kyle Shanahan, daqui a pouco eu endereço o Brock Purdy. Mas eu não gostei que em alguns momentos o Steve Wilkes tirou a característica da defesa de São Francisco, que não é uma defesa que manda muita blitz, foi a 26ª nessa temporada, e começou a mandar blitz em cima do Mahomes, e o Mahomes queimou algumas blitzes importantes. Do outro lado, a gente viu um Steve Spagnuolo naquela terceira descida crucial no final do jogo, chamando uma blitz de defensive back, que é a característica do time. Qual é a minha crítica então? São Francisco, na hora do vamos ver, fugiu um pouco da característica na defesa. Kansas City foi buscar a sua característica principal, que define essa defesa, na minha visão, que é a blitz de jogadores de secundária, né? Quando você manda um cornerback ou um safety para cima do quarterback. Sobre Kyle Shanahan, óbvio que a narrativa vai ficar que ele é pipoqueiro e óbvio que vocês podem achar que eu esteja passando paninho pro Kyle Shanahan. Mas aí eu gostaria de saber, de verdade, o que daria para ter feito diferente? Chutar na prorrogação? Tá, e se o Mahomes anota um touchdown, como anotou na posse que teve na prorrogação? Colocaria pressão em cima dos 49ers para anotar o touchdown? Ele foi para uma quarta descida que pouca gente teria ido, deu certo. Ele correu bastante, o Christian McCaffrey teve um grande volume e diga-se que não estava com 5, 6 jardas por carregada. E mesmo assim o Kyle Shanahan continuou correndo com a bola, continuou chamando corrida. Então, honestamente, o que dava para ter feito diferente para que o Kyle Shanahan não seja pipoqueiro? Porque eu não acho que ele... Assim, tudo bem, quer criticar o Super Bowl 51, até o 54, tudo bem. Mas esse, de verdade... Eu não acho que a culpa recai sobre o Kyle Shanahan. Para ser muito sincero, eu não sei se dá para apontar dedos aqui. E a gente tem que perder um pouco esse vício. Todos nós, como sociedade, como analistas de esporte, vocês assistindo, também analisando com os amigos, todos nós. Precisa ter um vilão? Precisa ter um culpado sempre? Porque fato é que eu não mencionei um fator. Eu mencionei as chamadas do Andy Reid, mencionei o Kelce, mencionei a defesa de São Francisco. Patrick Mahomes. Na campanha final da prorrogação, alguém tinha alguma dúvida? Se eu fosse torcedor dos 49ers, eu estaria simplesmente me tremendo de medo. Porque vem o chefão. E aí sai de baixo. E se eu fosse torcedor de Kansas City, eu estaria, claro, nervoso, mas eu estaria, em certa medida, pleno. Porque o homem ia resolver. E muito se fala sobre quarterback de elite, papapá. E, gente, a gente pode caracterizar o quarterback de elite de muitas maneiras. Mas o que eu gosto, né, e eu brinco que é a teoria do James Bond, que é imaginar o cara como James Bond, será que ele consegue resolver? É isso. Né? Quando tá tudo apertando, ele aperta a caneta 3 vezes, explode tudo. Tá? E resolve. E quando você tem o Patrick Mahomes, você resolve. Eu acho que isso, que por mais, às vezes a explicação mais fácil, a mais simples, a mais óbvia, às vezes é a melhor explicação. Não tem aqui culpados que a gente tem que apontar os dedos. Claro, algum desses personagens estarão nos perdedores, do Vencedores e Perdedores do Super Bowl, que vai ao ar na terça de manhã, eu acho. Mas não necessariamente precisamos encontrar culpados. O que a gente tem que encontrar aqui são vencedores, são vitoriosos. E esse Kansas City Chiefs de Travis Kelce, de LaJarvis Sneed, de Trent McDuffie, que fez um senhor jogo, Chris Jones fez um jogo bom também, de Patrick Mahomes, esses caras são realmente diferenciados. Eles são diferentes. E o Patrick Mahomes é um quarterback que vocês que estão assistindo, provavelmente, se for o caso, se tiverem filhos e filhas, vocês vão contar para os seus filhos e para suas filhas que vocês viram o Patrick Mahomes jogar. E é isso. Começou a dinastia. E também fizemos todos os track que podíamos. Obrigado a vocês nessa manhã de segunda-feira. O sol daqui a pouco vai começar a nascer. Vou nanar agora, que eu ainda não consegui dormir. E a gente se vê aí nessa segunda-feira. Tem só esse vídeo, mas tem o Semana NFL às 6h30. Na terça-feira tem Vencedores e Perdedores. E tem mais vídeos para os membros também, tá bom? Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela confiança, pela audiência nessa temporada. E a gente segue com conteúdo bem legal de off-season agora pela frente, tá bom? Beijo e parabéns ao Kansas City Chiefs.
tricampeão com Patrick Mahomes, tetracampeão na história e bicampeão, porque são 2 anos seguidos. Pela primeira vez desde 2003, 2004, New England Patriots com Tom Brady e agora Kansas City Chiefs com Patrick Mahomes. Beijo e até!